Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre multiplicação de um número real por um vetor, tá? Depois nós vamos falar de multiplicação de produto escalar, enfim. Mas agora vamos focar exclusivamente em um número real por um vetor, tá bom? Lembrando que eu já tinha dado a definição de vetores em vídeos anteriores. Então imagine-se que eu tenho um vetor U, tá? Esse vetor U, ele é sempre, né, definido como eu tivesse lá dois pontos, um ponto A e um ponto B, né? Então, esse vetor U aqui, ele tem origem em A e extremidade em B. Vamos agora fazer uma operação externa em V3, tá? Ou seja, nós estamos trabalhando apenas com vetores, nós vamos fazer uma operação com um número. Por isso que se chama operação externa. Dessa multiplicação, a gente pode já tirar duas considerações. Primeira, se nós temos lá, imagine-se que nós temos um vetor V, que é a multiplicação do número, que aqui eu por A, vezes um vetor U, tá? Se o A for zero ou o vetor U for um vetor nulo, automaticamente a gente tem que a multiplicação dos dois vai dar um vetor nulo, tá? É como se fosse a multiplicação regular de qualquer número vezes zero, não é zero? Então, neste caso, estou considerando que ou o número é zero ou o vetor é nulo, a multiplicação de ambos dá nulo. Agora, se não ocorrer isso, então nós temos o seguinte, ó, se o A for diferente de zero e o vetor for diferente de um vetor nulo, a gente pode ter que a multiplicação ela tem três propriedades, tá bom? E eu vou elencar por A, B e C. A primeira propriedade é que a multiplicação ela é paralela ao vetor original. Então, aqui eu chamei de AU, ele é paralelo ao vetor U, o original, tá? A segunda é que ambos têm sempre a mesma direção, tá? Porém, o sentido, a orientação vai mudar de acordo com o A. Como assim? Bom, se o A for positivo, ambos têm a mesma direção, tá? Se A negativo, perdão, sentidos opostos. Então, aqui direção, né? A gente já tinha falado que sempre, né, vão ser os mesmos. Por quê? Já vou explicar agora. Bom, todos os efeitos, pessoal, esse aqui é apenas uma reta, né? Então ela já possui uma direção, correto? Só que com um vetor é um segmento orientado, ou seja, precisa ter uma orientação, um sentido. Então, a partir do momento que eu faço isso, é um sentido. Se eu pegar a mesma reta e colocar para cá, a setinha tem sentido oposto, tá bom? E isso que eu acabei de falar aqui, ó, se o A, que é o número que está multiplicando, ele é positivo, o vetor que vai se originar aqui da multiplicação vai ter o mesmo sentido. Se o A for negativo, vai ter sentido oposto. Vamos ver aqui no GeoGebra, então vamos lá para o GeoGebra. Bom, aqui eu tenho o GeoGebra, tá? E aqui eu coloquei o vetor U como sendo A, um vetor de A até um ponto B. Pessoal, notem que aqui eu tenho o A, um Azinho, tá? E ao multiplicar ele, ó, o A vezes U, deixa eu só colocar o A igual a 1, por exemplo. Vocês vão ver que o vetor V, que é o vetor resposta, ó,
O V aqui é como se fosse o número vezes o vetor, tá? A U. Observem que, primeiro, ele é paralelo a U, tá? Pode até ser coincidente, não tem problema, mas sempre vai ser paralelo. Segundo, ao multiplicar aqui, ó, ao mudar o tamanho de V, o A e o B continuam no mesmo ponto, ou seja, o tamanho de U ele não se altera. O V é a multiplicação do U vezes o número. Agora, ao colocar o A como sendo zero, é aquela situação que o vetor V ele vira nulo. Ao vetor o A sendo negativo, eu mudei a orientação, eu mudei o sentido de B. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Turma, vamos agora demonstrar algumas propriedades da multiplicação de um número real por um vetor, tá? Aqui eu desenhei um triângulo, e na verdade são dois, né? E eles são semelhantes. Por que eu posso dizer que são semelhantes? Bom, primeiro que eles possuem um ângulo em comum, né? O triângulo ADE e o triângulo AFB possuem um ângulo em A, no vértice A em comum. A segunda situação que me garante que eles são semelhantes é que o segmento DE é paralelo ao segmento FB. Por isso, logo, a gente pode concluir que esse ângulo é o mesmo que esse e esse é o mesmo que esse. Portanto, por semelhança, esses dois triângulos são semelhantes. Bom, outra situação é que aqui vocês já perceberam que são vetores, né? Pois bem, então eu até coloquei aqui uma colinha aqui para poder guiar a gente. O vetor, que é o segmento orientado AD, eu vou chamar de U, tá? E o segmento AF é a mesma coisa que esse U, mas multiplicado por um número real, sendo que esse Azinho ele é maior que 1, né? Então por isso que é maior e está no mesmo sentido, tá bom? Bom, então tudo isso aqui a gente vai acho que eu vou ajudar vocês fazendo assim, ó, aqui dentro eu vou colocar o zinho, tudo isso aqui é o A vezes esse vetor U, beleza? Tá. Agora aqui, ó, nós temos que esses dois são paralelos e que esse DE eu vou representar como sendo um vetor V e logicamente esse aqui, ó, o vetor FB é um A vezes o V. Pessoal, tome como nota o seguinte, ó, quando eu pego um número real e multiplico por um vetor, esse vetor ele é paralelo ao vetor original, tá vendo? Mesmo aqui, eles são paralelos, tá ok? É claro que eles chegam a ser até um pouco coincidentes aqui, né? Eu estou um sobreposto ao outro, mas ainda assim eles são paralelos, tá ok? Então vamos continuar. Do A até o E, ó, aqui já começa a brincadeira, pessoal. Porque do A até o E, eu tenho, vamos chamar aqui que é a soma, não é isso? É a soma de U mais o V. Se vocês estão acompanhando os vídeos, vocês sabem que esse pedacinho aqui é U mais o V. E, se vocês forem ver, esse AB, tá? É a mesma coisa que um Azinho vezes U mais V. Como assim, professor? Bom, semelhança de triângulos, né, pessoal? Se eu estou multiplicando o mesmo A, estou multiplicando esse lado, estou multiplicando esse lado também, logicamente, o maior seria esse mesmo, tá? U mais V vezes esse mesmo número. Então, daqui a gente conclui o seguinte, vou parar de falar o mesmo, né? Propriedade 1. Se eu tenho um escalar multiplicando a soma de dois vetores, que é aqui embaixo, né? Essa reta AB é isso aqui. Concorda comigo? Isso é a mesma coisa que eu pegar esse de cima e somar com isso aqui. Então, vale a distributiva, a famosa distributiva, né? Ó. A multiplicação aqui é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Tá?
Beleza, isso aqui é a propriedade 1, vou chamar de M1. A M2 diz o que, pessoal? Se eu tenho lá dois números, tá? Então, um A e um Bzinho, vezes um vetor V, eu também posso fazer essa distributiva. Então, isso aqui é a mesma coisa que um AV mais um BV. Bom, a terceira propriedade, pessoal, fala que se eu tenho como esse número real sendo 1, já tinha falado antes, mas agora eu vou elucidar como propriedade, a multiplicação dele pelo vetor dá o próprio vetor, tá? E isso tudo que eu estou falando, todas as propriedades, vale para qualquer vetor pertencente ao espaço vetorial, tá? É isso que está querendo dizer aqui. Qualquer vetor V pertencente ao espaço vetorial. A quarta propriedade diz que se eu tenho lá dois números, por exemplo, um A vezes um B vezes um vetorzinho V, tá? Tanto faz eu pegar e multiplicar isso vezes o A, ou também se eu pegar o A vezes o B e multiplicar pelo Bzinho, tá? Ou ainda eu trocar, eu pegar isso aqui. Bom, isso vale para todos também. Tá ok, gente? Espero ter ajudado vocês aí.